Você já imaginou como seria viver em um mundo onde não existia despertador, geladeira, energia elétrica ou aplicativos para resolver tudo em segundos? Pois é, durante séculos a humanidade precisou improvisar e criar soluções para problemas do dia a dia. Dessas soluções nasceram profissões que, olhando de hoje, parecem até engraçadas, quase uma piada. No vídeo de hoje, vamos viajar no tempo para descobrir profissões que já foram indispensáveis e que hoje parecem saídas de um filme de comédia. Algumas eram perigosas, outras curiosas e algumas até meio absurdas. E eu já deixo uma pergunta para você. Qual dessas profissões você acha mais inacreditável de já ter existido? O despertador humano antes do celular, ou até mesmo do despertador mecânico? Existiam pessoas contratadas só para acordar os outros. Eram os chamados despertadores humanos. Munidos de longos bastões ou até canos para soprar ervilhas secas contra as janelas, eles tinham a missão de bater e acordar trabalhadores que não podiam perder a hora da fábrica. Curioso é que muitas vezes esses profissionais também precisavam de outros despertadores humanos para acordá-los antes. Hoje basta um toque no celular para acordarmos. Mas naquela época, acordar no horário era tão importante que existia gente que vivia disso. O acendedor de lampiões antes da eletricidade, as ruas eram iluminadas por lampiões a gás, e alguém precisava acender cada um deles toda noite. Esse era o trabalho dos acendedores de lampiões, com uma escada e uma tocha. Eles iam de rua em rua, acendendo um por um. Ao amanhecer, apagavam todos novamente. Era uma profissão respeitada, porque a iluminação garantia segurança às cidades. Com o avanço da eletricidade, essa figura desapareceu, mas ficou eternizada em poesias e músicas que falam da beleza dos lampiões nas noites antigas. O caçador de ratos durante séculos, os ratos foram um pesadelo para as cidades. Eles espalhavam doenças e destruíam estoques de comida. Para enfrentar esse problema, existia o caçador de ratos. Esses profissionais usavam armadilhas, cães e até furões treinados para capturar os animais. Era um trabalho perigoso, já que qualquer mordida podia transmitir doenças graves. Hoje temos empresas de dedetização, mas no passado, esses caçadores eram fundamentais para manter as cidades minimamente habitáveis. O cortador de gelo já pensou em viver sem geladeira? Pois antes dela, o gelo era retirado manualmente de lagos congelados durante o inverno. Os cortadores de gelo serravam blocos enormes e os guardavam em depósitos cobertos de palha e serragem, para durar meses. Esse gelo era usado para conservar alimentos e até para refrescar bebidas em épocas de calor. Era um trabalho árduo, pesado e até perigoso, mas essencial em um mundo sem refrigeração. O leitor de cartas em tempos de grande analfabetismo, muitas pessoas não sabiam ler nem escrever. Foi aí que surgiram os leitores de cartas. Eles eram contratados para ler correspondências em voz alta ou para escrever cartas ditadas por quem não tinha instrução. Muitas vezes adaptavam a mensagem para deixá-la mais educada ou até mais emocionante. Hoje qualquer pessoa manda mensagens pelo celular em segundos. Mas por muito tempo, esses leitores foram a ponte de comunicação entre famílias distantes. O limpador de chaminés, talvez uma das profissões mais perigosas do passado. Crianças eram usadas para entrar nas chaminés e limpá-las. O trabalho era arriscado, envolvia quedas, inalação de fuligem e doenças respiratórias. Com o tempo, a prática foi proibida, e novas ferramentas substituíram esse trabalho cruel. Hoje parece absurdo, mas era rotina em muitos lugares. O leitor de fábrica durante a Revolução Industrial, trabalhadores passavam horas em tarefas repetitivas e barulhentas. Para quebrar a monotonia surgiram os leitores de fábrica. Eles liam jornais, romances e até discursos políticos, em voz alta, enquanto os operários trabalhavam. Era uma forma de manter a mente ativa e até de transmitir ideias. Hoje qualquer pessoa coloca um fone de ouvido e escuta música ou podcast, mas naquela época, um leitor era uma presença valiosa. O sincronizador de cinema no cinema mudo, os filmes eram acompanhados de música tocada ao vivo. E existia o sincronizador de cinema, responsável por guiar os músicos para que a trilha seguisse o ritmo certo das cenas. Ele lia o roteiro e fazia sinais para garantir que a música casasse perfeitamente com o que o público via na tela. Quando o som chegou ao cinema, essa profissão perdeu sentido e desapareceu. O dublê de enforcado. Entre as profissões mais estranhas, havia o dublê de enforcado. Em épocas de execuções públicas, algumas culturas contratavam pessoas para testar a corda ou até encenar antes da execução real. Era uma ocupação macabra, perigosa e pouco valorizada, mas mostra como as práticas do passado podiam ser bizarras. Conclusão: essas profissões podem parecer engraçadas, estranhas ou até cruéis para nós hoje, mas eram indispensáveis em seu tempo.
Elas mostram como a humanidade sempre encontra maneiras de resolver os desafios da época. E aqui vai uma última reflexão. Será que daqui a 100 anos, algumas profissões de hoje não vão parecer igualmente engraçadas ou inúteis para as próximas gerações? No próximo vídeo, vamos continuar explorando curiosidades da história que mostram como o ser humano é criativo e surpreendente. Então não se esqueça, se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe seu comentário e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar uma história super interessante que vai fazer você pensar. Não acredito que isso existia. Sabe aquele momento em que você reclama do seu trabalho? Então, prepare-se para dar risada, porque vou te contar sobre algumas profissões do passado que hoje parecem ter saído de um programa de humor. Imagina só, você acordava de manhã e tinha alguém cuja função era bater na sua janela para te acordar? Isso mesmo, existia o despertador humano, conhecido como Knocker-Upper. Essa pessoa caminhava pelas ruas com uma vara comprida e batia nas janelas dos clientes nos horários combinados. E não tinha função soneca! Mas espera, tem mais. Já ouviu falar do acendedor de lampiões? Antes da energia elétrica, as cidades eram iluminadas por lampiões a gás, e alguém precisava acender e apagar cada um deles, TDUs ou os DIAS. Era tipo um controlador de iluminação pública à moda antiga. E o que dizer do computador humano? Não tô falando de nenhum robô. Eram pessoas, principalmente mulheres, que faziam cálculos complexos manualmente. Imagine resolver equações gigantescas sem uma calculadora. Elas eram verdadeiros gênios da matemática. Uma profissão que me faz rir só de pensar é a do leitor. Nas fábricas de charutos de Cuba, havia pessoas contratadas apenas para ler histórias, notícias e literatura para os trabalhadores enquanto eles faziam os charutos. Era tipo um podcast ao vivo, mas a minha favorita é o vendedor de areia. Sim, você não leu errado. Antes do concreto se tornar comum, as pessoas precisavam de areia para diversos fins, e havia profissionais especializados em vender areia de boa qualidade porta a porta. Era tipo um delivery de praia. O mais fascinante é pensar que todas essas profissões surgiram para resolver problemas reais da época. Cada uma delas tinha sua importância e fazia total sentido no seu contexto histórico. Isso nos faz refletir. Quais das nossas profissões atuais vão parecer engraçadas daqui a 100 anos? Será que no futuro vão rir de influenciadores digitais? Ou talvez achem super estranho que existiam pessoas dedicadas a dirigir carros quando tudo for autônomo? A verdade é que a sociedade está em constante evolução e o mercado de trabalho se adapta conforme as necessidades mudam. O que essas profissões antigas nos ensinam é que o ser humano é incrivelmente criativo para resolver problemas. Cada época tem seus desafios e sempre encontramos formas de superá-los, mesmo que algumas soluções pareçam peculiares para gerações futuras. E aí, qual dessas profissões antigas você achou mais curiosa? Deixa nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos com mais curiosidades históricas incríveis como essas. Muito obrigado por assistir até aqui, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.